Salve pessoal, como estão? Todos bem? Então a gente está quase chegando no final da correção de toda a prova de matemática do Enem 2025. Então vamos lá para a questão 176, que foi onde a gente parou. Um minutinho, pausa o vídeo para ler o enunciado e voltem já. Então, pessoal, aqui nós temos, olha, 3 dados, né, numerados de 1 a 6, dados comuns, né? E a gente quer saber quem é que vai ter a maior probabilidade de vitória no final desse jogo, né? Bom, se nós vamos lançar 3 dados, né, 2 sendo de Arthur e 1 sendo de João, vamos representar esses dados aqui, ó, 1, 2 e 3, sendo que esses dois aqui são do Arthur e esse aqui é do João, tá bom? Qual que é o nosso universo amostral, né? O total de possibilidades que a gente pode ter lançando 3 dados. Ora, é 6 para esse dado, nenhuma restrição, né? 6 para o outro, 6 para o outro. Então, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216 possibilidades no total. Aí, bom, se a gente está estudando a probabilidade de vitória de alguém, a gente precisa pensar em mecanismos e estratégias, né, para a gente poder contar, né, as possibilidades de alguém ganhar, né? E o mecanismo que eu pensei foi o seguinte: eu vou fixar aqui, ó, as situações em que o dado do Arthur tem como maior número o 1, o 2, o 3 e o 4, porque é o maior número do Arthur que vai definir qual é o número que dá a vitória, né, a João. Por exemplo, se o Arthur tem como maior número o 1, quer dizer que os dois dados dele deram 1, certo? Uma maneira apenas, né, disso acontecer. Os dois dados dele tem que dar 1. E nesse caso aqui, ó, o João ele tem 6 possibilidades de sair vitorioso. Porque ele sai vitorioso se ele tirar 1, se ele tirar 2, se ele tirar 3, qualquer valor que ele tirar, ele sai vitorioso. Então, portanto, 6 possibilidades para o João, tá bom? Ou seja, gente, quando o maior dado do Arthur é 1, ou seja, a situação em que os dois dados dele são 1, né? Existem 6 possibilidades em que o João ganha. Se eu fizer essa conta, né, para essas 6 possibilidades aqui, de maior dado para o Arthur, né, eu vou saber todas as possibilidades em que o João ganha. E assim eu vou poder calcular a nossa probabilidade. Lembrando que a nossa probabilidade aqui são as ocasiões em que o João ganha, sobre o total de possibilidades, sobre o universo amostral, tá? Toda a probabilidade calculada assim, tá? Eventos favoráveis, no caso eu escolhi João ganha porque foi o caso que eu consegui encontrar uma maneira fácil, né, de quantificar, né, as ocasiões em que o João ganha. Então, agora, gente, vamos para o caso aqui em que o maior dado do Arthur tem o número 2, tá bom? Vamos ver aqui ó, em quais casos isso acontece, tá? Acontece no caso 2 e 1, acontece no caso 1 e 2, acontece no caso 2 e 2. Então, a gente percebe que são 3 possibilidades para o Arthur, e dessa vez, para o João, ó, ele só pode tirar números acima de 2, né? Qualquer número de 2 para cima. O 2 pode ser também, né? Porque se ele empatar, ele ganha, né? Então, sobram ó, todas as possibilidades para o João, né? Do 2 para cima. Então, 2, 3, 4, 5 e 6, né? 5 possibilidades. Portanto, são 15, né, as possibilidades totais em que o João pode ganhar, neste caso aqui, em que o maior número do Arthur é 2. Se a gente fizer essa mesma análise aqui para o 3, a gente vai ter os pares 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, né? E os pares 1 e 3, porque são dados diferentes, né? 2 e 3, certo? O 3 e 3 não, 3 e 3 é uma situação só, né? E aqui, então, portanto, 5 possibilidades para o Arthur. E para o João, bom, ele pode tirar qualquer número de 3 para cima, né? Portanto, 3, 4, 5 e 6. 4 possibilidades para o João. A gente percebe que vai regredindo, né? Para o João. Então, a quantidade de números, né, que ele pode tirar para ser vitorioso vai regredindo aqui, né? Então, 20 possibilidades aqui. Beleza, gente, ó, já estamos vendo aqui ó, todas as possibilidades para o João ganhar, né? Vamos lá, continuar essa análise aqui para o 4.
A gente percebe aqui, ó, também que os resultados para o Arthur estão progredindo, ó, conforme os números ímpares, tá? 1, 3, 5, e esse padrão vai se repetir, tá bom? 7, 9, 11 possibilidades para o Arthur, tá? Quando o maior número dele for 4, quando o maior for 5, quando o maior for 6, tá bom? E para o João, da mesma maneira, vai regredindo aqui, ó. Então, são 3 possibilidades aqui, são 2 possibilidades aqui, ó. Faz todo sentido, tá vendo? Porque o maior número do Arthur foi 5, então o João pode tirar 5 ou 6 para ganhar 2 possibilidades, tá vendo? E quando o maior número do Arthur for 6, o João só vai ter uma possibilidade, que é o momento em que ele tira 6 no dado dele, né? Então aqui, 7 vezes 3, 21, 9 vezes 2, 18, 11 vezes 1, 11. Né? Se a gente somar isso aqui, a gente vai ter todas as possibilidades, né, para o João ganhar. Tá? Então, somando aqui, 6 mais 15, 21, com 20, 41, com mais 21, 62, com mais 18, 80, com mais 11, 91. Há 91 possibilidades para o João ganhar, mais de um universo amostral de 216 possibilidades. Bom, é lógico que o Arthur, então, vai ter mais possibilidades de ganhar, né? Ele vai ter o quê? 216 menos 91 possibilidades do João, né? Que vai dar o quê? 125 possibilidades para o Arthur, tá bom? Então, a nossa probabilidade aqui, ó, é o Arthur é quem tem a maior probabilidade, né? Porque existem mais hipóteses dele ganhar do que o João, né? E essa probabilidade é calculada como os eventos favoráveis, ou seja, eventos em que o Arthur ganha, sobre o total de eventos, tá bom? Portanto, letra E para nós. Próximo. Então vamos lá para a questão 177, um minutinho para vocês lerem o enunciado e voltem já para a correção. Então, gente, essa questão, ó, é uma questão simples de análise dimensional, tá? Ela é simples, mas ela traz uma reflexão muito importante, tá? Porque através das unidades de medida, às vezes a gente consegue descobrir uma fórmula, tá bom? No caso aqui, ele nos deu a fórmula, né, que envolve uma razão, uma divisão, né, e as unidades, tá? Essa divisão é do quê, ó? A razão entre a intensidade luminosa, que eu vou chamar de IL, tá? Medida em candela, tá? Pelo quadrado da distância do objeto. Então, é a distância, mas é o quadrado da distância, né? Então, gente, ele quer saber a unidade de medida, né? Se eu trouxer isso para análise das dimensões, olha só, a intensidade luminosa é em candela, tá bom? A distância é em metro, né? Elevado ao quadrado, tá? Candela em metro quadrado. Candela por metro quadrado, tá bom, pessoal? Bem simples a questão, mas traz uma reflexão importante para nós, tá bom? Próxima. Então tá, questão 178, leiam aí o enunciado e voltem aqui para a correção. Bom, então tá bom, gente. Ele está querendo saber aqui, ó, sobre o jogador na posição 1, né? Vamos ver aqui como é que ele começa o jogo aqui. Ele começa o jogo com 100 moedinhas, né? Só que, o que que entra para ele aqui, ó? O jogador 4 transfere 4 moedas para ele, né? Mais 4. E ele entrega uma moeda para o jogador 2, né? Mais 4 menos 1, né? Saldo líquido aqui, ó, de 3 moedas no final, né? A mais, tá? Mais 3 moedas para ele a cada rodada, tá bom, pessoal? Ah, então tá bom. Então, na rodada 1, então, ele vai ter 100 mais 3 moedas. Na rodada 2, ele vai ter 100 mais 6 moedas, né? 3 da primeira, 3 da segunda. Ou seja, 100 mais 2 vezes 3 moedas, né? 6 como 2 vezes 3, tá? E assim, ó, em diante, tá? 100 mais 3 vezes 3 moedas, tá? E na enésima rodada, na rodada N, ó, ele vai ter 100 mais o quê? Ó, 1, 1 vezes 3. 2, 2 vezes 3. 3, 3 vezes 3. N, N vezes 3, tá bom? Então, 100 mais 3N. Aqui é o que ele vai ter no final da enésima rodada, letrinha D para nós. Beleza? Então, vamos ficar por aqui. Estamos quase chegando. Faltam só 2 exercícios para a gente encerrar a correção da prova de matemática do Enem 2025. Se você está gostando dessa correção, se você gosta desse conteúdo, siga o canal, curta, compartilhe, que assim você me incentiva também a fazer mais vídeos sobre matemática, tá bom? Grande abraço, então. Até a próxima.